Mais uma aula de geografia, né? Então nós vamos estar trabalhando com os alunos do segundo ano do ensino médio, apostila 2, capítulo 4, né? Vamos para a parte final desse capítulo. Nosso tema é Brasil e Economia. Nós vamos falar muito da estrutura industrial no Brasil. É importante ressaltar para vocês que a industrialização ela chega ao Brasil de forma consistente, forte, a partir da década de 1950. Então, o Brasil passa a ser, de fato, um país industrializado. O Brasil passa a ter um processo de industrialização muito integrado aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começam a fazer um pacto, vamos dizer assim, né, com os governantes do Brasil, na época um governo de regime militar, e começa a introduzir indústrias, né, chamadas indústrias multinacionais, dentro do território brasileiro. E de uma forma muito consistente, a indústria automobilística chega muito forte no Brasil. Isso é importante estar ressaltando. Muitos dizem, né, que o Brasil passou a ter a chamada industrialização tardia. Por que industrialização tardia? Porque essas indústrias só chegam no Brasil, né, 2 ou 3 séculos depois de ter iniciado na Europa. Então, 2 séculos praticamente, né, porque a industrialização começa na Inglaterra no século XVIII e chega no Brasil somente no século XX. Por isso, um país de industrialização tardia. E essa industrialização é importante nós estarmos colocando que foi num período da chamada Nova DIT, ou Nova Distribuição Internacional do Trabalho. Então, os países desenvolvidos, né, eles estavam com uma grande demanda de produtos industrializados, eles não estavam dando conta. Então, o que eles fizeram? Eles escolheram alguns países do mundo, né, e mandaram as suas multinacionais. Então, por exemplo, no continente americano, eles escolheram Brasil, México e Argentina. Então, introduziram algumas indústrias nesses países. Na África, África do Sul, na Ásia, os tigres asiáticos. Então, o processo de industrialização na Nova DIT foi por conta dos países desenvolvidos, né, não estarem dando conta da demanda de produtos e tiveram que descentralizar, ou seja, jogar filiais das suas indústrias em países que tinham potencial para crescimento. Eu mostro para vocês, né, as indústrias, uma indústria de automobilística, né, num país não desenvolvido, industrializado, que é o Brasil. Então, essa indústria, a indústria da Volkswagen, né, que chega no Brasil, também na década de 50, de uma forma gradativa, né. Nós estamos vendo aqui o processo de fabricação do Fusca. Vamos estudar agora as origens da indústria no Brasil. É importante nós termos ideia de como a indústria passa a ter uma origem dentro do Brasil. Sabendo que, no início, Brasil colônia, o Brasil era proibido de ter qualquer tipo de indústria dentro do seu território. Mesmo porque existia o que nós chamamos de pacto colonial, ou seja, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Então, o Brasil não tinha condições de fazer comércio com nenhum outro país. O Brasil só fazia comércio com Portugal. E Portugal proibiu, através dessa figura que está aí, a Dona Maria I, conhecida como Dona Maria Louca, né? Que ela tinha problemas mentais, realmente. Então, ela na realidade, ela assinou, né, um protocolo de que o Brasil era proibido de ter
qualquer tipo de indústria dentro do seu território. A indústria começou a ocorrer de fato no Brasil, né, com a chegada da família real no Brasil. Tá? Isso já no século XIX, Dom João VI chega ao Brasil, né, vindo de Portugal, diga-se de passagem, fugido do exército de Napoleão, né, chega no Brasil e vê a necessidade do desenvolvimento da indústria no Brasil. Tá? O que ocorre? O Brasil passa a ter as suas primeiras indústrias a partir da assinatura de um protocolo por parte de Dom João VI. Então, o Brasil começou a ter alguma indústria têxtil, a indústria alimentícia. Era um processo bem rudimentar, mas nós já tínhamos um embrião de indústria no Brasil. A indústria do Brasil, ela se desenvolve mesmo a partir desse cara que está aqui na imagem, Barão de Mauá, né? Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá, uma das figuras ímpar, né, quando se fala em industrialização no Brasil. Ele é conhecido como pioneiro da industrialização no Brasil. Ele trouxe as primeiras indústrias para o Brasil que começou a se industrializar a partir da década de 1930, né? A partir do momento que houve o declínio do ciclo do café, né? Então, os fazendeiros, os barões de café, que tinham alguma economia guardada, começaram a investir na industrialização. E com a ajuda muito forte de Barão de Mauá. Então, como eu havia dito, eles pegaram toda a infraestrutura que o café deixou, infraestrutura como a estrada de ferro, a energia elétrica, os primeiros bancos, a mão de obra dos imigrantes, investiram tudo isso na indústria, né, graças à presença de Barão de Mauá. Olha aqui, ó. Então, aqui as primeiras indústrias. Então, a família Matarazzo, né, é extremamente conhecida como a família que foi uma das primeiras famílias a chegar ao Brasil e a trazer experiência de industrialização. Então, aqui tem os fatores que estimularam a industrialização brasileira. E a pergunta, por que a industrialização escolheu a região sudeste? Né? Eu já meio que expliquei anteriormente, mas volto a frisar. Então, olhem só, o ciclo do café ocorre basicamente na região sudeste. Tá? Então, o ciclo do café ocorre na região sudeste. Então, a região sudeste é a região que tinha toda uma infraestrutura, né, deixada pelo ciclo do café. Volto a frisar. Qual seria essa infraestrutura? A energia elétrica, né, as ferrovias, tinha também mão de obra abundante, principalmente a mão de obra imigrante, um grupo maior que tinha na época, né, os italianos que vieram substituir os escravos, né, então eles já tinham uma ideia de processo de industrialização. Eles foram extremamente úteis, né, para o estímulo dessa industrialização. E nós não podemos deixar de citar também o capital, o dinheiro deixado pelo ciclo do café que foi empregado no processo de industrialização. É importante ressaltar que, a partir desse processo de industrialização, nós passamos a ter uma relação de trabalho, né, que nem sempre ou nunca foi justa para os operários, né? E aqui, em 1917, né, quando nós tínhamos um embrião de indústria no Brasil, nós já tivemos a primeira greve, né, a chamada greve dos anarquistas, né?
o que seria anarquista? É uma coisa que se coloca como uma coisa totalmente desorganizada, bagunçada, mas na realidade o anarquismo ele vem do período do socialismo, né? Anarquia quer dizer um sistema de governo sem a presença do Estado, né? Onde os trabalhadores se organizam. Então não tem um líder no anarquismo. Então por isso que as pessoas falam que quando se fala em anarquismo se fala em bagunça, porque ninguém consegue entender um sistema sem a presença de um líder e organizada somente pelos trabalhadores. Governo Getúlio Vargas. O governo Getúlio Vargas, tem dois momentos do governo Getúlio Vargas, na década de 50, né? O governo Getúlio Vargas, ele se baseia na proposta de trazer para o Brasil, né, a indústria de base. Então, década de 40, 50, nós temos muito forte a indústria de base. E a primeira grande indústria de base que chega ao Brasil, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, inaugurada no Brasil, né, no ano de 1942, acho que isso, 1942. Então essa indústria tem como proposta forte a indústria siderúrgica, que é a produção de aço, que serve como matéria-prima para outras indústrias. Tivemos também no governo Getúlio Vargas, né, a criação da Petrobras, né, Petróleo do Brasil, em 1953. E tivemos também, durante o governo Getúlio Vargas, a proposta e a consolidação da CLT, ou seja, a consolidação das leis trabalhistas no Brasil. Então, se os nossos trabalhadores têm uma legislação nos dias de hoje, isso se deve ao período do governo Getúlio Vargas, que era um governo extremamente populista, né? Jogava muito para a população, né? Mas ele se gaba, né, de ter constituído as leis que formam as diretrizes do trabalhador brasileiro. Por sinal, nós estamos, durante, né, esse governo, perdendo muitos direitos trabalhistas que foram adquiridos no governo de Getúlio Vargas. Nós temos aqui uma imagem da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, localizada na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Fica entre as duas grandes metrópoles, né? São Paulo, a Grande São Paulo e a Grande Rio de Janeiro, cortada pela rodovia Presidente Dutra. Essa CSN fica no chamado Vale do Paraíba. E nós temos aqui a CLT, né, a Carteira de Trabalho, né, que teve suas leis consolidadas no governo de Getúlio Vargas. Nós temos aqui de 1956 a 1961 o governo de Juscelino Kubitschek, né? Governo esse totalmente desenvolvimentista, voltado para o desenvolvimento, né? O lema dele era crescimento do Brasil de 50 anos em 5, ou seja, ele dizia que o Brasil tinha que crescer 50 anos em 5 anos. Olha que proposta ambiciosa. Né? Nesse governo, nós tivemos a construção de Brasília, que foi construída em tempo recorde, foi inaugurada em 1960. E esse governo é marcado pela chegada das multinacionais. Ou seja, ele trouxe uma quantidade enorme de multinacionais para o Brasil, né, para promover esse desenvolvimento. Criação e construção de inúmeras estradas, uma abertura do Brasil muito voltada para o transporte rodoviário,
mesmo porque a proposta era trazer muitas indústrias automobilísticas. Porém, esse governo, no seu plano de desenvolvimento, ele praticamente ou mais que dobrou a dívida externa do Brasil. Então foi um período, o governo de Juscelino Kubitschek, em que o Brasil teve o maior desenvolvimento da sua dívida externa. Aqui mostra uma figura de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, né, dirigindo um espectro, né, de um automóvel da Mercedes, mostrando o forte desenvolvimento da indústria automobilística. Os principais ramos industriais e sua distribuição no território brasileiro. Se nós pegarmos as duas primeiras imagens, nós vamos estar retratando a primeira indústria extrativista, voltada para o extrativismo e beneficiamento, que ela vai beneficiar uma outra indústria. E a segunda imagem nós vamos ter uma agroindústria da laranja. Então, esses dois tipos de indústrias, esses dois ramos de indústrias, são ramos que vão ficar muito próximos aos recursos naturais. Então, na primeira figura, a extração de minérios, que serão exportados para outros países. Na segunda imagem, a agroindústria da laranja, onde eu tenho um espaço em que eu vou cultivar laranja, e nesse mesmo espaço eu vou transformar essa laranja em suco de laranja, que será exportado principalmente para os Estados Unidos. Na terceira e quarta imagem, a terceira imagem, ela é a imagem da indústria de base, uma siderúrgica, tanto a siderúrgica quanto a última imagem, que é a imagem da indústria automobilística, elas vão estar postadas mais próximo à captação de matéria-prima. Por exemplo, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, indústria de base, uma indústria siderúrgica, produção de aço, ela está muito próxima ao quadrilátero ferrífero, ou seja, ela vai ter facilidade para captar matéria-prima. E, consequentemente, ela vai estar muito próxima às duas grandes cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, no qual tem um mercado consumidor muito forte e tem uma abundância muito grande de mão de obra qualificada e não qualificada. E a indústria automobilística, geralmente ela fica nos grandes centros. Por exemplo, no Brasil, ela vai se dar de uma forma muito quantitativa na região do ABCD paulista, por exemplo. É uma região que está centrada na Grande São Paulo, é uma região que tem um grande mercado consumidor, ou seja, a própria região já vai consumir os produtos, os carros produzidos, e tem uma grande quantidade de mão de obra qualificada e não qualificada. Então, pelo que deu para perceber dentro desse quadro, que os ramos industriais estão alocados, não é isso? Próximo à captação de recursos naturais e de mercado consumidor. Nós não podemos fugir disso. Aqui nós temos a concentração industrial no Brasil. E vocês vão perceber nesse mapa do Brasil, que mostra a concentração industrial, que as indústrias no Brasil, elas estão muito voltadas, olhem só, para as regiões sudeste e sul do Brasil, tá? Sul, 90% praticamente,
E nós vamos ter também indústrias localizadas na região, no litoral nordestino do Brasil. Então, nós temos a maior parte das indústrias nas regiões sul e sudeste, né? Pelas razões que já foram passadas para vocês, principalmente a região sudeste. A região sul é uma região que recebeu uma grande concentração industrial pela proximidade com a região sudeste. E a região nordeste, que está recebendo um processo de industrialização muito forte a partir de um fenômeno novo, que chama-se desconcentração industrial. Desindustrialização ou desconcentração das regiões tradicionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que as indústrias estão saindo de um determinado local, né, e adentrando em outros locais. Tá, mas por que está acontecendo essa desindustrialização das regiões tradicionais? Veja bem, vamos pegar a região sudeste. A região sudeste é uma região muito cara. Então, ó, os impostos são altos, os terrenos para instalar a indústria são caros, a mão de obra é muito alta, muito cara. E mais que isso, tem a ação dos sindicatos, que ficam a todo tempo reivindicando melhorias para os trabalhadores. O que aconteceu com o passar do tempo? A região nordeste, né, o interior de São Paulo, né, até mesmo a região sul do Brasil, o que eles fazem? Eles fazem ofertas, né? Oferta para receber indústrias que estão alocadas na região sudeste. Que proposta é essa? Nada ou menos impostos. Eles doam terreno para a instalação das indústrias. A mão de obra é mais barata. Consequentemente, o lucro dessa indústria vai ser muito maior. O que forma dentro deste contexto? Forma uma guerra da região sudeste para manter as indústrias e da região nordeste, por exemplo, para receber essa indústria. Essa indústria está se deslocando, está saindo da região sudeste e indo para a região nordeste. Porque ela vai ter enormes vantagens, vai aumentar demais seu lucro. Por isso que naquele mapa anterior, nós conseguimos detectar um aumento grande de indústrias na região nordeste. É o que eles chamam de incentivos fiscais. A região nordeste hoje, ela promove uma série de incentivos fiscais. Ou seja, o não pagamento, o pagamento da metade de impostos. Eles doam terreno, até mesmo doam empregados para trabalhar na construção da indústria nesse determinado local. Paga-se menos pela mão de obra. Consequentemente, o lucro vai ser muito grande. Olhem só, a região sudeste. Observem a região sudeste aqui, ó. Esse quadro aqui, ó. Nesse quadro aqui. Observem aqui que eles estão pegando 2 anos, 1996 e 2011. A região sudeste tinha 60,8%, né, das indústrias do Brasil. Em 2011 caiu para 47,6%. É uma queda substancial. Foi a única região do Brasil que teve queda, né, em termos de indústria do Brasil. Olha a região nordeste, como cresceram o número de indústrias. Vou pegar aqui. Olha a região nordeste. Ela tinha 9,2, cresceu para 13,4. Olha a região sul. Região sul, vamos pegar a região sul aqui. Região sul, ó, 23,2 cresceu para 29,1.
Região Sudeste, região Centro-Oeste também teve um crescimento significativo, tá? Mas enquanto a região Sudeste foi perdendo em número de indústrias, as demais regiões todas cresceram, tá? Cresceram por quê? Porque elas ofereceram incentivos fiscais, beleza? Os chamados tecnopolos, tá? Os tecnopolos, eles são muito fortes, né? Esse termo tecnopolo, muito forte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma quantidade muito grande de tecnopolos. Qual o conceito de tecnopolos? Centros que produzem tecnologia. Tecnologia de ponta, né? Então, nós temos lá nos Estados Unidos, a região da Califórnia, né? A região da chamada costa do Pacífico, que tem os maiores tecnopolos do mundo. E no Brasil foram formados vários tecnopolos, formados vários centros que produzem tecnologia. Aí nós pegamos aqui em Campinas, né, chamado Vale do Silício Brasileiro, nós temos a Unicamp, né, nós temos Tecnopolo em São José dos Campos, né, totalmente voltado para a tecnologia aeroespacial, né, a Embraer, nós temos a UFSCar em São Carlos, nós temos a USP na cidade de São Paulo. Então, hoje, e é a tendência mundial, nós aumentarmos o número de tecnopolos no Brasil. O Brasil tem que começar a produzir tecnologia, né? Só existe desenvolvimento, só existe crescimento quando se produz tecnologia. E para que ocorra essa produção de tecnologia, nós temos que melhorar demais as condições das nossas escolas, das nossas universidades, né? Nós temos que investir em pesquisa. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima aula.